tilintar das taças de cristal ecoava enquanto minha família se reunia ao redor da imensa mesa de jantar na mansão dos meus pais, no bairro nobre dos Jardins, em São Paulo, para a nossa tradicional ceia de Ano Novo. A mesma mesa onde, por anos, eles zombaram do meu estilo de vida modesto e das minhas escolhas de carreira. Há mais um ano de sucesso, proclamou meu pai, erguendo sua taça de espumante da Serra Gaúcha, embora alguns de nós claramente precisem rever sua definição de sucesso. Seus olhos pousaram intencionalmente em mim. Eu sorri em silêncio, bebericando meu espumante. Se eles soubessem que a vinícola premiada que o produziu agora fazia parte do meu portfólio, adquirida através de uma das minhas inúmeras holdings de investimento. Falando em sucesso, minha irmã Rafaela interveio, ajustando seu relógio de marca, uma réplica de uma grife de luxo que eu secretamente possuía. Como vai aquele seu empregozinho no banco, Mariana? Ainda carimbando papelada? Algo assim, respondi. Meu empregozinho era, na verdade, um disfarce para meu papel como CEO oculta da Alencar Global, uma das maiores firmas de private equity do mundo. Enquanto eles pensavam que eu era uma gerente média numa agência da Avenida Paulista, eu orquestrava acordos bilionários das sombras. Sabe, meu irmão Marcelo acrescentou, checando seu Rolex falso, com aquele ar típico dos Faria Limers. Meu fundo de hedge está sempre procurando pessoal administrativo. Pelo menos seria um degrau acima do que você faz agora. Suprimi uma risada. O prestigiado fundo dele era, na verdade, propriedade de uma das minhas controladoras. Eu o havia adquirido no mês passado quando estavam à beira da falência, embora o anúncio oficial só fosse sair amanhã. Ainda vivendo de salário em salário? Papai perguntou com aquele sorriso condescendente e familiar. Quando você vai crescer e arrumar uma carreira de verdade como seus irmãos? Meu celular vibrou. O meu celular verdadeiro, não o modelo básico que eles me viam usar. Olhei para a tela. Mercados asiáticos abrindo em 15 minutos. Transferência do Fundo Soberano de Dubai concluída. Contas na Suíça consolidadas. Conselho aguardando aprovação final. A Mariana não pode se dar ao luxo de ter uma carreira real. Rafaela sorriu com desdém, exibindo seu anel de noivado, uma zircônia que ela jurava ser da Vivara. Ela está muito ocupada vivendo naquele apartamento minúsculo no centro. Meu apartamento minúsculo era, na verdade, apenas a entrada privativa para minha cobertura triplex, que ocupava os 3 últimos andares do edifício mais caro da cidade, um prédio que eu possuía. Nem todo mundo pode ser tão bem-sucedido quanto nós, gabou-se Marcelo, lançando-se em outra história sobre sua suposta proeza no mercado financeiro. Eu o ignorei, verificando mais mensagens da minha equipe executiva. Aquisição do escritório de Londres finalizada. Fusão em Tóquio concluída. Abertura especial da B3 amanhã confirmada. Minha mãe suspirou dramaticamente, ajeitando seu vestido branco de renda renascença. Eu só queria que você tivesse mais ambição, querida. Olhe para a Rafaela, prestes a se casar com um empresário de sucesso, e o Marcelo com sua importante carreira financeira. O noivo bem-sucedido de Rafaela estava, na verdade, sob investigação da CVM, uma investigação que minhas firmas estavam discretamente financiando. E a carreira importante de Marcelo estava prestes a implodir quando minha propriedade sobre o fundo dele fosse revelada. Pelo menos ela tem aquele emprego estável no banco. Papai concedeu com falsa generosidade, embora Deus saiba como ela paga o aluguel nesta cidade com aquele salário. Meu salário era uma ficção, uma história de cobertura para os bilhões que eu controlava através de uma teia complexa de participações internacionais. Então, meu telefone tocou na minha linha privada, aquela que apenas um grupo seleto tinha acesso. O identificador de chamadas mostrava Private Banking Suíça. Com licença, disse eu, começando a me levantar. Eu preciso atender isso. Sério, Mariana? Rafaela revirou os olhos. O que poderia ser tão importante para você interromper o jantar de Réveillon? Decidi atender a ligação à mesa. Afinal, os anúncios estavam programados para começar em alguns minutos de qualquer maneira. Senhora Alencar, a voz do banqueiro suíço soou clara no súbito silêncio. Peço desculpas por perturbar sua noite, mas precisávamos de autorização imediata. Suas contas offshore agora totalizam 20 bilhões de dólares após as últimas aquisições.
Devemos prosseguir com a transferência consolidada para a holding nas Ilhas Cayman? O som de cristal se estilhaçando perfurou o ar. Rafaela havia deixado cair sua taça de espumante, olhando para mim com os olhos arregalados. E o banqueiro continuou. A família real de Dubai está solicitando uma reunião sobre aumentar o investimento na Alencar Global para 50 bilhões. Devo mandar preparar seu jato particular em Congonhas? O rosto do meu pai tinha ido de presunçoso para chocado. Jato particular? Sim, disse eu ao telefone, observando as expressões deles. Prossiga com a transferência e diga a Dubai que me encontrarei com eles na próxima semana. Meu anúncio de ano novo tem prioridade. Claro, senhorita Alencar, e parabéns pela aquisição do Banco Morgan. O valor econômico vai rodar a história à meia-noite. Encerrei a chamada para encontrar 5 pares de olhos fixos em mim, num silêncio atordoado. Ele disse? A voz de Marcelo falhou. Ele disse 20 bilhões de dólares? Na verdade, disse eu, puxando meu celular real, o criptografado que controlava meu império. Está mais perto de 30 bilhões agora. Os números públicos estão sempre um pouco atrasados. A TV na sala de jantar de repente piscou com notícias urgentes. Misteriosa bilionária será revelada. CEO da Alencar Global entra nos holofotes. Faria Lima se prepara para anúncio histórico. Mas você é apenas uma gerente de banco, Rafaela sussurrou, agarrando sua bolsa de grife falsa com força. Eu sorri, checando meu relógio. Um Patek Philippe sutil que valia mais do que a casa de campo deles. Sobre isso, o vinho caro permaneceu intocado enquanto minha família olhava para mim, seus rostos alternando entre choque, descrença e um horror crescente. A TV continuava a exibir manchetes sobre as revelações iminentes da Alencar Global. Isso é impossível. Marcelo finalmente conseguiu falar, seu rosto pálido. Você não pode ser. Eu saberia. Saberia? Perguntei suavemente, checando mais mensagens recebidas. Da mesma maneira que você sabia que seu fundo de hedge era bem-sucedido antes de eu comprá-lo secretamente no mês passado, quando estava enfrentando a falência, o rosto dele ficou branco. O que você quer dizer com comprou? A Sterling Capital Management, disse eu, abrindo os documentos no meu tablet, junto com sua empresa controladora, 3 subsidiárias, e aquele prédio de escritórios impressionante, na Faria Lima, sobre o qual você adora se gabar. Embora tecnicamente você esteja trabalhando para mim há semanas. Rafaela estava freneticamente pesquisando no Google em seu celular. Alencar Global. Mariana Alencar. Patrimônio líquido estimado. Essas estimativas são baixas, interrompi, tomando um gole de água. Elas não incluem as participações privadas, os portfólios de criptomoedas ou os investimentos de fundos soberanos. Falando nisso, virei-me para meu pai. Como vai aquele seu projeto de incorporação imobiliária? Sua mão congelou no meio do caminho para a taça de vinho. Como você sabe sobre o financiamento de um ano através do Goldman Sachs? Eu sorri. Eu possuo o controle acionário da divisão de Private Equity do banco no Brasil. Cada empréstimo, cada transação, cada acordo, tudo passa pela minha mesa. A mão perfeitamente manicurada da minha mãe tremia enquanto ela alcançava suas pérolas compradas de uma rede de joalherias que eu adquiri no trimestre passado. Mas seu apartamento, aquele lugar minúsculo no centro, é a entrada privada para minha cobertura, corrigi. Aquela que ocupa os 3 últimos andares da Torre Alencar, aquele espaço modesto que vocês zombaram no Natal, vale mais do que este bairro inteiro. Através das janelas da sala de jantar, eu podia ver vans de imprensa começando a chegar. A notícia estava se espalhando rápido. Mas você dirige um Toyota. Rafaela deixou escapar, sua pulseira falsa capturando a luz. Aquele Toyota é um protótipo blindado, disse eu, vendo mais alertas inundarem meu telefone. Um dos únicos 2 em existência. O CEO deles me deu depois que me tornei sua maior acionista privada. Gostaria de ver minha coleção real de carros. A garagem ocupa 3 níveis subterrâneos do meu prédio. Meu chefe de segurança apareceu silenciosamente ao meu lado. Senhorita Alencar, peço desculpas pela interrupção, mas o ministro da Economia está na linha 1. A transferência do Tesouro precisa da sua aprovação. Diga a ele que ligarei de volta em 30 minutos, respondi, sem tirar os olhos da minha família.
Estamos tendo uma discussão familiar esclarecedora. Marcelo estava freneticamente tentando acessar sua plataforma de trading. Minhas contas, elas estão todas bloqueadas. Eu sorri levemente. Sim, eu ordenei isso há 1 hora. A CVM está particularmente interessada em alguns dos seus padrões recentes de negociação, embora eles estejam ainda mais interessados nos negócios imobiliários do papai. O rosto do meu pai foi do vermelho ao branco. Do que você está falando? As avaliações imobiliárias inflacionadas, os investidores estrangeiros não declarados, as empresas de fachada em paraísos fiscais. Puxei outro documento. Você realmente achou que poderia esconder essas transações de alguém que controla metade do sistema bancário na América Latina? Rafaela tentou recuperar a compostura. Isso é absurdo. Você não pode possuir as marcas de moda que finge usar, as lojas onde compra suas réplicas, as revistas onde afirma ser uma influenciadora de estilo. Levantei uma sobrancelha. Na verdade, eu possuo. Junto com a firma de investigação privada que tem documentado sua operação de produtos falsificados. Meu telefone vibrou com mais alertas de notícias urgentes. Dona do império bancário misterioso revelada. Bilionária Mariana Alencar entra em cena. Bolsa de valores atordoada enquanto o império Alencar se expande. Meu chefe de operações se aproximou discretamente. Senhorita Alencar, a imprensa se reuniu lá fora. Sua equipe de segurança está em posição e os agentes federais chegaram conforme solicitado. Agentes federais? Minha mãe sussurrou. Sim, disse eu, pegando algo na minha pasta, uma Hermès única que tinha sido desenhada pessoalmente para mim. A Polícia Federal está muito interessada nestes arquivos. Coloquei uma pasta grossa na mesa, observando os rostos da minha família mudarem de confusão para terror ao reconhecerem os logotipos da CVM e da Polícia Federal. Dentro desta pasta, continuei, há evidências de cada transação ilegal, cada acordo fraudulento, cada crime financeiro que esta família cometeu nos últimos 5 anos. A única questão é, sorri friamente, o que devo fazer com isso? O som distante de rotores de helicóptero cortou a atenção helicópteros de notícias, circulando a mansão, enquanto a palavra se espalhava sobre a revelação da Alencar Global. Flashes de câmeras da crescente multidão de mídia lá fora iluminavam nossos rostos através das janelas do chão ao teto. Por quê? Minha mãe finalmente perguntou. Sua fachada perfeitamente mantida rachando. Por que fingir todos esses anos? Fingir? Peguei minha taça de vinho, estudando-os. Como quando vocês fingiram que eu não existia na festa de noivado da Rafaela, ou quando o Marcelo fingiu que eu era estúpida demais para entender finanças reais, ou quando o papai fingiu que eu estava envergonhando a família com minhas escolhas de carreira medíocres. Puxei 5 envelopes idênticos, cada um com o selo de platina da minha empresa, e os coloquei metodicamente na mesa. Estes envelopes contêm seus futuros, disse eu calmamente, suas únicas opções restantes, para ser precisa. Opções? A voz de Marcelo falhou. Opção 1. Assinem os acordos anexos. Eles descrevem sua total cooperação com as autoridades federais em relação às suas várias indiscrições financeiras. Devolvam todos os ativos obtidos ilegalmente. Aceitem posições de nível inicial em uma das minhas subsidiárias menores, sob supervisão estrita. Naturalmente. Nível inicial? Rafaela gritou. Eu sou noiva de um bilionário. Você é noiva de uma fraude, corrigi. A firma de investimentos do Tiago é um esquema de pirâmide. Aqueles clientes famosos, atores pagos da minha divisão de entretenimento. Aqueles artigos da Forbes sobre o sucesso dele, publicados em veículos de mídia que eu controlo. Até a suposta fortuna da família dele é dinheiro emprestado dos meus bancos. Meu pai tentou reafirmar o controle. Agora escute aqui, Mariana. Não, você escuta. Eu o cortei, puxando mais documentos no meu tablet. Vamos discutir seu império imobiliário, pai. Aquele que você alegou ser sofisticado demais para minha mente simples. Devemos examinar as avaliações falsas de propriedades, a lavagem de dinheiro através de laranjas, os subornos para fiscais da prefeitura. Meu diretor financeiro apareceu silenciosamente. Senhorita Alencar, os representantes do Banco Mundial chegaram à sua sala de reuniões privada e o presidente da CVM está perguntando sobre os anúncios de amanhã. Através das janelas, eu podia ver os SUVs pretos blindados da minha equipe de segurança
formando um perímetro protetor ao redor da mansão. Viaturas da Polícia Federal estavam silenciosamente tomando posição. Vocês têm até a meia-noite para decidir, disse eu, levantando-me. Escolham com cuidado. Espere, Rafaela chamou desesperadamente. Nossas casas, nossas reputações foram construídas sobre mentiras. Terminei. Tudo o que vocês possuem, tudo o que se gabaram, tudo o que usaram para menosprezar os outros, tudo será apreendido. A menos. A menos o quê? Minha mãe sussurrou, sua mão tremendo ao redor da taça de vinho. A menos que vocês assinem estes acordos, cooperem completamente, devolvam cada centavo de ganhos ilegais e comecem de novo legitimamente desta vez, sob minha supervisão. Meu telefone vibrava continuamente com alertas de mercado. Mercados asiáticos disparam com notícias da Alencar. Bolsas europeias se preparam para dia histórico de negociações. Wall Street se prepara para a revelação do Império Alencar. Sua escolha é simples, continuei. Aceitem emprego legítimo sob minha fiscalização ou enfrentem o processo federal. De qualquer maneira, seus castelos de cartas estão caindo. Marcelo olhava para suas telas de negociação bloqueadas. Vamos perder tudo. Vocês nunca tiveram nada real para perder, corrigi. Tudo foi construído sobre fraude. As mansões, os carros importados, as férias na Europa, o status social. Tudo comprado com dinheiro roubado e esquemas ilegais. Meu chefe de segurança apareceu ao meu cotovelo. Senhorita Alencar, os agentes federais estão prontos e o presidente da República está aguardando para falar com a senhora. Examinei minha família uma última vez. Essas pessoas que passaram anos zombando da minha vida simples enquanto construíam seus impérios de mentiras. Aqui está o que acontece a seguir, disse eu, reunindo minhas coisas. Os delegados explicarão suas opções em detalhes. Suas contas estão congeladas. Seus bens estão sequestrados. Seus negócios fraudulentos estão fechados. A única questão é se vocês enfrentarão as consequências sozinhos ou com minha proteção. Rafaela estava chorando abertamente agora. Onde vamos viver? O que as pessoas vão pensar? A Alencar Global mantém habitação corporativa para funcionários de nível inicial, disse eu. Apartamentos básicos na Zona Leste, mas limpos e seguros. O tipo de lugar que vocês me ridicularizavam por morar. Quanto à opinião pública, sorri levemente. Imagino que eles estarão muito focados na minha ascensão para notar a queda de vocês. As TVs da mansão agora mostravam imagens ao vivo do lado de fora. Helicópteros circulando no céu noturno de São Paulo, repórteres especulando sobre o drama se desenrolando lá dentro. Uma última coisa, acrescentei, retirando um último documento da minha pasta. Isso precisa da atenção imediata de vocês. O que é isso? Meu pai perguntou com as mãos tremendo. Uma lista abrangente de cada funcionário inocente em suas empresas, desde a equipe de limpeza até a gerência média. Seus empregos estão protegidos, suas aposentadorias garantidas, seus futuros assegurados. Ajustei meu blazer Chanel porque é isso que líderes reais fazem. Eles protegem as pessoas, até mesmo da ganância de sua própria família. Minha secretária particular apareceu. Senhorita Alencar, seu helicóptero está esperando no jardim. Os ministros das finanças do G20 estão solicitando uma teleconferência de emergência. Enquanto caminhava em direção à porta, minha equipe de segurança, entrando em formação ao meu redor, ouvi o sussurro quebrado da minha mãe. Mariana, por favor. Parei, voltando-me para examinar as ruínas do nosso jantar de Ano Novo. Sabem o que é irônico? Todos esses anos vocês me chamaram de fracassada. Eu estava construindo algo legítimo, algo real. Enquanto vocês ostentavam dinheiro emprestado e se gabavam de sucesso falso, eu estava criando valor real, empregos reais, verdadeira inovação. As câmeras dispararam flashes assim que pisei do lado de fora. Repórteres gritando perguntas. O mundo ansioso para conhecer a mulher brasileira que construíra um império em silêncio. Atrás de mim, através das janelas da mansão, eu podia ver minha família olhando para seus envelopes, sua celebração perfeita de Réveillon, estilhaçada pelo peso de suas próprias escolhas. Amanhã, o mundo acordaria para uma nova ordem financeira. A Alencar Global remodelaria indústrias, transformaria mercados, redefiniria o sucesso. Mas esta noite,
Esta noite era sobre justiça, fria, calculada e perfeitamente servida. E eles ainda tinham que pagar a conta. O verdadeiro sucesso é construído em silêncio, enquanto o barulho da ostentação esconde a fragilidade da mentira. Inscreva-se para acompanhar mais histórias onde a justiça sempre prevalece.